Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Hoje estamos começando então nossas primeiras aulas online, né? Então, vocês sabem o que está acontecendo aí no Brasil, né? Em Jaraguá, na Santa Catarina, no mundo, né? Essa questão do coronavírus aí fez a gente ficar em casa. Vocês sabem que isso é importante. Espero que todos estejam ficando em casa, certo? Lavando as mãos, né? Passando o nariz. Ó, sempre bom lavar as mãos a cada 3 horas, né? Com água e sabão. Lembrando, água e sabão é melhor do que álcool em gel, tá, gente? Então, se estão em casa, não precisa se preocupar com álcool em gel. Ó, lavar as mãos, sempre lavar as mãos. Se puder, assar o nariz lá no banheiro, tá? Lavar o rosto de vez em quando. Importante. Então, como vocês, eu também estou em casa. Estou fazendo na minha cozinha, está improvisado. Coloquei um pano branco aqui, porque eu acho que é melhor, porque a minha parede de madeira aqui, né, fica muito escura, certo? Então me deram essa dica. Tentei gravar várias vezes, mas até a internet não está ajudando hoje, certo? Então, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, estejam em casa. Lembrando, tá, pessoal, não é férias, tá, gente? É para a gente ficar em casa. Mas aproveitem que estão em casa, vão ler um livro, né? Assistir lá aquele, né, Netflix, sei lá, Amazon Prime, sei lá, que vocês gostam de fazer, né? Dar aquela ajeitada na casa, ajudar papai, mamãe, marido, esposa, certo? Cuidar dos filhinhos, para quem tem filhos, né? Brincar com eles um pouco, certo? Eles devem estar muito entediados em casa, então é importante, né? Espero que o vídeo esteja bom, tá? A imagem não é das melhores, certo? Estou fazendo no meu notebook. Mas como eu já falei, espero que vocês estejam bem, né? Depois me deem aí uns feedbacks, tá? Como é que vocês estão. Então, a partir de hoje, né? A partir dessa aula, então a gente vai ter várias aulas, a gente não sabe quanto tempo isso vai ficar, tá? Eu não tenho como saber isso. Então, vamos tentar fazer da melhor maneira possível, tá? Certo, senhoras e senhores? Bom, hoje a gente vai falar sobre, né? A ideia é a gente falar sobre, continuando nossas aulas, né? A gente vai falar, vamos usar a aula 24 e 25, que é como eu faria lá na sala de aula, a gente vai fazer aqui. Então, hoje a ideia é a gente falar sobre parte bancária, né? Tipos de banco, termos bancários, vamos falar sobre cheque e falar sobre nota promissória, tá? E ao final do vídeo, então, eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho que vocês irão mandar para a gente, então, via grupos do WhatsApp, certo? Todo mundo está nos grupos. Importante depois vocês verem com o pessoal aí, né? A princípio está todo mundo nos grupos, ok? Então, acho que podemos começar, né? Então, vamos achar aqui o arquivo, certo? Se a gente ligar aqui, ele deve ligar. Aqui não está ligando, para variar. Sempre dá um tilt. É isso aí, é isso aí. Então, né? A apostila, eu não vou lembrar agora, a aula 24, eu não vou lembrar o número da página, já tá, gente? Então, a gente vai começar a falar aqui sobre operações bancárias, ok? Nossa, virei só em barriga no vídeo. Você deve estar dando risada agora, né? Eu sei. Mas é esse jeito. Acho que vocês me veem sempre assim, eu que não fico me vendo. Mas vamos lá. Chega de papo furado, vamos começar a trabalhar. Então, operações bancárias. Então, vamos começar a falar sobre tipos de banco, tá? Então, o primeiro banco que a gente vai falar é o chamado banco comercial, tá? Bom, comercial vem de comércio, tá? Embora é engraçado falar banco comercial, porque na verdade o que um banco faz, né? Então, ele vive de serviço, banco comercial vive de serviço bancário. A gente tem que entender que todo banco é um prestador de serviços. Então, ele vai prestar algum tipo de serviço para a gente. Nesse caso em particular, o que o Banco Central vai oferecer? Né? Então, o Banco Central, desculpa, Banco Comercial. Tá? Então, o que o Banco Comercial vai oferecer, né, para quem vai buscar esse banco? Bom, que serviço bancário a gente está falando? Bom, falando de abertura de conta, né? Então, muita gente precisa de conta, gente. Muitas pessoas, a maior parte das pessoas, na verdade, tem conta corrente para poder receber o dinheiro do pagamento das empresas, né? Então, para quem trabalha para alguém, geralmente recebe
via banco, certo? Você pode abrir uma conta poupança, algum tipo de investimento, é simples, mas existe, né? No banco comercial, por exemplo, você pode fazer transferência de dinheiro. Então, se você tem uma conta, você pode fazer uma transferência, o chamado TED ou DOC, né? TED é a transferência eletrônica. O DOC já faz via documento no próprio banco, né? Você pode, por exemplo, pagar contas, né? Que essa é a parte mais interessante, né? Então, eu vou no banco pagar conta. Então, se eu tenho conta num determinado banco, eu posso ir lá naquele banco e pagar minhas contas naquele banco, ou via aplicativo do próprio banco, que vai me deixar usar, né? Eu posso fazer, por exemplo, de empréstimo, né? E usar outros serviços que o banco possa vir oferecer. Aqui eu falei de alguns, né? Então, o banco comercial, ele vive dos serviços bancários. É claro que esse banco comercial, né? Por causa do serviço, ele vai cobrar taxas, né? Algumas, por exemplo, para pagamento de conta, alguns bancos até cobram valor, outros bancos não cobram. Vão cobrar outras coisas, por exemplo, né? Por exemplo, na abertura de conta, eles vão cobrar um valor, daí cobram um valor mensal. Então, o banco vive dessas taxas, né? E de juros que a gente deixa, sei lá, por atrasar, para fazer um empréstimo, vive desses juros. E é assim que os banco comercial sobrevive, certo? Tudo bem até aqui, senhoras e senhores? Dúvidas, por favor, perguntem, né? Perguntem lá no grupo, tá, gente? Eu estou vendo algumas pessoas às vezes mandar perguntas individuais, tá? Quer dizer, mandando direto para mim. Faça a pergunta no grupo. Ah, professor, mas eu acho que eu vou ficar com vergonha de perguntar. Não, pessoal, lembra que eu já falei na sala de aula? Quanto mais vocês perguntarem, melhor fica a aula, tá, gente? Então, assim, não fique com medo, com dúvida. Às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida de vários. Então, coloque a dúvida que vocês têm, a pergunta que vocês têm que fazer no grupo, e eu vou responder conforme elas forem chegando, tá? Ok, senhoras e senhores? Então, continuando, né? O próximo banco é o Banco de Desenvolvimento, né? Então, lá na apostila ele fala, tem lá ele dá uma explicação básica do que seria, tá? Aqui até eu tirei uma parte da frase de lá. Então, Banco de Desenvolvimento é fomentar empresas e a sociedade. Meu Deus do céu, o que quer dizer fomentar? Ah, professor, eu nunca ouvi falar nessa palavra. Imagino, tá? É um termo antigo, tá? Fomentar vem de alimentar, tá? Então, o que o Banco de Desenvolvimento faz? Vamos começar pelas empresas, por exemplo. No Brasil, a gente tem muitas empresas, grandes, médias, pequenas, tá? Então, acontece, o Banco de Desenvolvimento, ele existe, é um banco geralmente ligado ao governo, seja governo federal, seja estado, né? Grandes municípios no Brasil também tem banco de desenvolvimento. Então, o que esses bancos fazem? Eles têm esse dinheiro, então a empresa vai lá, cria uma linha de crédito, vai emprestar um dinheiro, sei lá, para capital de giro, para abrir novos negócios, para expandir, alguma coisa nesse sentido. E é lógico que esse banco de desenvolvimento vai ter juros menores e um tempo de pagamento maior, ou seja, a pessoa, né, estende essa dívida, certo? Então, fica muito mais barato, tá? O maior banco de desenvolvimento da América Latina é o Banco Brasileiro, é o Banco do Governo Federal, chamado BNDES, tá? Então, as empresas podem usar isso e a sociedade, de que forma, né? Na verdade, quando eu falo em sociedade, eu falo dos próprios governos. Então, por exemplo, a prefeitura precisa fazer, sei lá, quer fazer a pavimentação de uma rua, vai construir uma escola, alguma coisa desse tipo, pode também no BNDES buscar. Não só a prefeitura, como o governo do estado e tudo mais, certo? Então, o Banco de Desenvolvimento existe por isso, tá? O BNDES é o que muita gente fala, tá? Existem alguns estados que têm também Banco de Desenvolvimento, como grandes cidades. Imagina, São Paulo deve ter um Banco de Desenvolvimento também da cidade, tá? Mas daí já são bancos que me vêm à mente agora o nome, ok? Bom, continuando. Temos o Banco de Investimento. Bom, investimento vem de investir. O que é investir, gente? Não consigo citar vocês. Mas vocês acho que devem ter uma ideia, né? Investir é fazer o dinheiro trazer mais dinheiro. É como se o dinheiro trabalhasse para a gente. Então, no banco de investimento, eles vão ter soluções em carteiras de investimento. Aqui eu dei alguns exemplos que vêm na minha mente, tá? CDB e RDB, que são juros fixos, né? Então, geralmente são juros diários. Então, todo dia, a partir de um certo momento, você tem juros diários. Todo dia você ganha um valor. Né? O tesouro, né? Tesouro não é lá
filho da dona Florinda. Certo? Tesouro é tesouro direto. Tá? Para quem não sabe o que é tesouro direto, os governos, principalmente o governo brasileiro, geralmente lançam letras do Tesouro Nacional. Tá? O que são essas letras? Na verdade, assim, o governo te pede um dinheiro, né? É como se você comprasse parte da dívida pública. Como é que tu compra parte da dívida? É como se tu emprestasse dinheiro para o governo, certo? O governo federal. E o governo te promete, em tanto tempo, te pagar o valor que você comprou, mais uma taxa de juros. Ou seja, tu vai ganhar um bônus no final. É claro que quanto mais tempo você deixar para resgatar essa dívida, mais juros você vai ganhar, certo? Então, tesouro aí é um tipo de investimento. Ações de empresas, né? Então, comprar parte de uma empresa. As empresas também têm as debêntures, né? Que seriam títulos de dívida também, que muitas empresas vendem, né? Fundo de pensão, tá? Que pouca gente conhece. Fundo de pensão é quando várias pessoas resolvem se unir para colocar dinheiro junto, para que esse dinheiro possa ser, né, utilizado em outros investimentos e todo mundo ganhar junto. Então, existem alguns fundos de pensão grandes, tá? Existem até alguns fundos de pensão que são donos de outros negócios. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Então, existem vários tipos. Aqui eu coloquei alguns, tá? Existem vários tipos de investimento, certo? Então, o Banco de Desenvolvimento de Investimento, ele vive de criar linhas de investimento. Aqui são os mais básicos, tá? Mas tem vários tipos, várias outras carteiras de investimento. É claro que esses bancos de investimento, eles vão ganhar dinheiro como? Ou baseado em taxas, ou baseado, né? Parte do que você tem de lucro, você vai ter que passar para esse banco de investimento, e é assim que o banco de investimento vive. Certo? Tudo bem, pessoal? Se alguém quiser, né, uma outra hora, professor, podia falar mais sobre investimento e tal, a gente pode, já que nós temos essas aulas, né, online, eu posso acrescentar isso numa outra aula, né? Então a gente pode, então, por favor, se tiverem questões sobre isso, professor, podia falar mais sobre investimento, né, mais tipos de investimento, eu posso trazer isso para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, os tipos de investimento, como é que faz, a gente faz uma pesquisa e a gente pode conversar com vocês e botar isso numa próxima aula. Sei lá, não na próxima, mas numa aula, uma dessas que a gente vai fazer por aí. Eu acredito que vão ser algumas, tá? Essa história do coronavírus, a gente não vai tão cedo voltar às aulas, tá? Voltar às aulas, que eu digo, voltar à sala de aula. Então, espero que vocês entendam que a gente está tentando, né? Não só eu, como os outros professores da Jumper, estamos tentando fazer o melhor possível para vocês. Vocês não fiquem, né, sem o curso, sem aprender e tudo mais, certo? Mas a história do banco de investimento é interessante, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem lá nos grupos para a gente conversar. Bom, o próximo tipo de banco é o banco cooperativo. Na verdade, o termo correto é cooperativa de crédito, tá? Quando você entra numa cooperativa de crédito, num banco cooperativo, como está falando no texto, você não vai notar diferença nenhuma. É um banco como qualquer outro, tá? Vai ter caixas eletrônicos, vai ter lá caixas para você atender, né? Para te atender, coisa parecida. Só que a ideia da cooperativa de crédito, ela tem um viés diferente em relação ao banco comercial, ao banco de investimento, por exemplo, tá? Como eu falo para ele, serviço bancário para seus cooperados. Uma das coisas que você tem que entender é que numa cooperativa de crédito, você não é só um correntista, né? Você não vai ter só uma conta corrente. Quando você entra numa cooperativa de crédito, você vira um cooperado, tá? Meu Deus, professor, o que é um cooperado? Bom, importante a gente falar aqui. Cooperado, na verdade, é como se você fosse sócio da cooperativa, tá? E isso é importante de entender, como se você fosse sócio. Ou seja, todo o dinheiro que você coloca lá, coloca na cooperativa, de uma certa forma vai voltar para você, tá? Interessantíssimo, tá? E tem uma outra situação. Enquanto o banco comercial, o banco de investimento, como eu falei, eles vão ganhar dinheiro através de taxa e tudo mais, a cooperativa de crédito não tem intenção de ganhar dinheiro. Esse não é a finalidade da cooperativa. A finalidade da cooperativa é a prestação de serviços aos cooperados. A ideia é que uma cooperativa não funciona sem os cooperados, ou seja, os cooperados seriam pessoas que vivem, né? Então vão trabalhar em grupo e vão colocar todo o seu dinheiro no mesmo lugar. Então esse dinheiro, então vai ter, né? Na cooperativa, então vão cuidar dessas pessoas. Então a ideia
é que assim, geralmente as taxas de juros são mais baratas na cooperativa, muitos serviços você não paga. É claro que você tem que todo mês contribuir, né, com a cooperativa, ou seja, vai ter um valor X que todo mês você vai ter que pagar, ok? Eu sou cooperado, não me arrependo, tá? As linhas de crédito não são tão altas como bancos grandes, como o Banco do Brasil e Bradesco, porém, como eu não preciso de dinheiro, eu não fico emprestando dinheiro, para mim é mais do que suficiente, tá? Agora, são questões e questões. Tem vários tipos de cooperativa de crédito, tem várias delas no Brasil. No Brasil ainda é muito recente isso, tá? Na Europa é muito forte. Os maiores bancos da Europa são cooperativas de crédito, tá? Se vocês forem pesquisar, vão perceber. Certo, senhoras e senhores? Dúvidas? Não sei, não consigo escutar vocês. Aqui no vídeo, meio bobagem ficar perguntando. Mas assim, dúvidas, por favor, perguntem nos grupos lá. E por último, o banco múltiplo. Bom, o banco múltiplo, ele é a junção de banco comercial e investimento, ou banco comercial e desenvolvimento. Então, a maior parte dos bancos que a gente conhece hoje são bancos múltiplos, tá? Certo? Então, ele vai fazer mais, ele vai trabalhar com mais de uma coisa. Certo, senhoras e senhores? Aqui alguns tipos de banco, tá? Os principais, tá? Então, todos os bancos que a gente conhece estão encaixados em um desses aí, né? Num desses tipos, certo? Passando para o próximo slide, a gente vai falar então de termos bancários. Bom, vamos começar com compensação. Deixa eu tomar uma golinha de água aqui. Compensação. A compensação, a gente tem que entender o seguinte. O que é compensar? Então, eu coloquei ali, trocar título de crédito por dinheiro. Tá? Isso quer dizer o quê? Um exemplo, tá? Eu vou, por exemplo, ganhei um cheque e eu quero transformar, né? Então, eu ganhei um cheque, eu quero pegar o dinheiro. Então, eu vou no banco desse cheque, certo? Ou deposito esse cheque na minha conta e um banco, no caso do depósito, um banco vai trocar o cheque pelo outro. Ou seja, a partir do momento que o cheque é trocado por dinheiro, o cheque foi compensado. Isso quer dizer, certo? Bom, custódia. Custódia. O veículo está sob custódia do banco, né? Então, custódia é tomar posse. Imagina que alguém compra um bem financiado, não paga esse bem. Então, vai chegar um momento que o banco que financiou o bem toma o bem de quem não estava pagando. Ele está sob custódia do banco, certo? Depois nós temos depósito. Bom, depósito, acho que todo mundo conhece o termo, né? Então, depositar e colocar dinheiro na conta. Acho que não preciso explicar muita coisa sobre isso, certo? Depois nós temos o endosso. Endosso. Aqui é interessante, vocês são jovens, acho que nunca escutaram esse termo. Mas os antigos, às vezes falavam assim, ó, adoça o cheque para mim, né? Tem que dar uma adoçada no cheque. Pessoal, não é adoçar, é endossar, tá? Quando você endossa o cheque, você está dando fé, né? Ali ele fala transferência de propriedade de título de crédito. Ou seja, o endossar, por exemplo, eu ganhei um cheque, né? Então, alguém me deu um cheque e eu, em vez de trocar esse cheque, eu quero passar para uma terceira pessoa. Para eu passar para essa terceira pessoa, eu tenho que endossar o cheque. Eu estou dizendo que aquela pessoa para quem eu estou passando é de conhecimento meu. Eu confio nessa pessoa. Então, eu estou transferindo a propriedade para outra pessoa. Certo? Ok? Dúvidas? Perguntem, gente. Depois nós temos financiamento. Tá? Bom, financiamento. Aqui é interessante a gente falar sobre duas palavras que são diferentes, embora tenham a ideia mais ou menos parecida, né? Financiamento e empréstimo têm as mesmas características. Você vai até uma instituição financeira e você pede um dinheiro emprestado para comprar alguma coisa. Basicamente é isso, comprar alguma coisa ou pagar alguma coisa. No caso do empréstimo, você não precisa explicar para o banco, né, para a instituição financeira, o que você vai fazer com esse dinheiro, tá? Já no financiamento, não, né? Eu coloquei no texto ali, espécie de empréstimo para a compra de um bem específico. Então, todo financiamento, geralmente, ele é ligado a um bem específico, né?
Então, o banco já sabe de antemão o que eu vou fazer com esse dinheiro. Tá? O interessante é que é o seguinte, para tanto um como o outro, tem que, né, quando você faz um empréstimo ou financiamento, o banco, né, a instituição financeira, vai te pedir algum tipo de garantia. No empréstimo, a garantia às vezes seria né, o quanto você ganha, ou você vai arranjar um avalista. Já no financiamento, geralmente o bem é a garantia. E também tem uma questão, geralmente, na maior parte das vezes, o financiamento se utiliza de um valor bem maior do que no empréstimo. O empréstimo, às vezes, dependendo do quanto você ganha, ele é muito limitado ao quanto você pode emprestar, né? Você pode pedir emprestado. Já o financiamento, dependendo do bem, e lógico, vai ter outras coisas, tem que ver, mas geralmente você fala de valores maiores. Então, vai financiar um automóvel, uma moto, uma casa, um apartamento, um terreno, a gente fala de financiamento, ok? Então, empréstimo é peço dinheiro emprestado, mas preciso explicar para que é. Já no financiamento tem um fim, né? O financiamento eu estou pedindo dinheiro emprestado para um fim específico. E temos o leasing. O leasing é termo em inglês, tá? Então, o que é o leasing? O leasing, a maior parte das pessoas não conhece. Hoje, mais são as empresas que fazem. Mas na época do real, né, quando começou o plano real, lá em 94, o real, R$1 custava exatamente $1. Era um por um, tá? Ô, saudade dos outros. Né? Então, o dólar era um por um. E nessa época, aconteceu muita história do leasing. Então, como é que funcionava o leasing? Por exemplo, o cara ia comprar um carro via leasing. Ele ia pegar um carro via leasing. Então, ele pegava o automóvel 0 km e começava todo mês a pagar. Como se pagasse o aluguel do carro. Quando chegava no final do ano, geralmente ia ter modelos novos. Né? Ia ter um modelo novo. Aí a loja, né, que vendeu, que fez o leasing para a pessoa, perguntava, e aí, tu quer um carro novo ou quer continuar com um carro antigo? Se você quiser continuar com o carro antigo, você sai do leasing e vai pagar, né? Então, esse carro, o restante que falta, que já pagou. Se não, você pega o carro novo, devolve o carro antigo e continua sempre de carro novo. Então, muita gente começou a fazer isso, por quê? Porque, na época, até valia a pena. O problema é que, depois de um tempo, é lógico, o dólar disparou, né? E aí começou a ficar meio que inviável. Mas muita gente faz, tá? Muitas empresas, por exemplo, às vezes, para conseguir uma máquina, em vez de comprar a máquina, eles fazem uma espécie de leasing, como se fosse um aluguel da máquina. Até para ver se vale a pena a máquina, se ela funciona bem, se ela vai dar mesmo, se ela vai conseguir fazer aquilo que foi pensado para ela. E daí, se for o caso, depois a empresa vem a comprar de verdade a máquina. Tá? Então, muitos maquinários grandes nas fábricas hoje, eles aparecem, eles estão via leasing, certo? Tudo bem até aqui, senhoras e senhores? Dúvidas? De novo, dúvidas, por favor, coloquem lá no grupo, ok? Certo? Continuando, limite de crédito, tá? O que é um limite de crédito? Para quem tem conta corrente, já deve ter visto, lá na conta que tem um valor. Geralmente está um valor lá, crédito pré-aprovado, ou fundo, limite de crédito, sei lá, alguma coisa assim. Então, o limite de crédito é um empréstimo pessoal com valor pré-aprovado, tá? Um valor já aprovado, certo? E o interessante é o seguinte, por que existe esse valor? Quer dizer, o banco já disponibiliza um dinheiro para um eventual problema que você tenha com a tua conta corrente, com o teu dinheiro, você pode usar então esse valor. É claro que você vai pagar juros por isso no próximo mês. Né? Então, quando cair o teu dinheiro na conta de novo, a primeira coisa que vai acontecer é o banco ir lá e tirar retirar de você o valor que você pegou emprestado mais juros. Esses juros hoje variam em torno de, sei lá, 8 a 20% ao mês. Tá? Vai depender de banco para banco e várias outras coisas. Certo? Ok, limite de crédito. Próximo, liquidação. Pessoal, liquidação, não confundam a liquidação do banco com a liquidação da loja. Na loja, liquidação geralmente, estamos encerrando o estoque, a loja está fechando, estamos fazendo uma promoção. Não, no banco, liquidação é extinção de obrigações, ou seja, quando você termina de pagar uma conta, um boleto no banco, você liquidou
o boleto, você liquidou a dívida, certo? Isso é liquidação em bancos, tá? Certo? Em instituições financeiras. Depois nós temos saque. Saque não é o saque do vôlei, tá, gente? Falar, pô, vai ter vontade de jogar vôlei. Pô, pena que não podemos, né? Ficar em casa, fazer o quê? É engraçado que a gente fica muito tempo em casa e depois fica pensando o que a gente pode fazer mais, né? Então, assim, eu estou vários dias já planejando essas aulas, tal, mas daqui a pouco eu vou ter uma folga, eu tenho tanta coisa para fazer aqui em casa, mas vôlei vai ser a coisa que eu vou fazer. Mas voltando, o que é o saque? Não é o saque do vôlei, como eu falei. Saque, todo mundo conhece, né? Retirar dinheiro da conta. Eu vou sacar o dinheiro na minha conta. Tá? Então, isso é saque, certo? Depois, temos cartão de crédito. Cartão de crédito. Eu gosto de chamar de fundo de guerra. Tá? Por quê? O cartão de crédito ele tem uma peculiaridade que é o seguinte. Geralmente, você usa o cartão de crédito quando você não tem crédito. O que é não ter crédito? É quando você não tem dinheiro. Tá? A ideia seria mais ou menos essa. Então, assim, o que acontece? O que acontece aí? Na verdade, o cartão não, né? A operadora do cartão, sei lá, a instituição financeira te deu um cartão, ou outra operadora do cartão, existem várias, né? Visa, Mastercard. Eu uso, por exemplo, o cartão Nubank, né? Então, acontece, a operadora do cartão diz que eu posso usar o cartão, compro agora, mas só vou pagar depois. Depois quando? Bom, aí vai depender, tá? Então, tentem entender comigo, tá? O meu cartão, por exemplo, ele sempre vence no dia 21, tá? Então, eu coloquei lá para pagar sempre o cartão no dia 21. Porém, no dia 15 do mesmo mês, o cartão fecha. O que é fechar? Quer dizer que todas as compras que eu fiz do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês corrente, eu vou pagar no próximo dia 21, tá? Do mês corrente. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu fizer uma compra no dia 16 do mês corrente, eu só vou pagar no dia 21 do próximo mês. Então, às vezes, eu posso conseguir até 40 dias, 45 dias para comprar uma compra à vista. Você também pode parcelar, tá? E aí isso que é interessante. Então, por isso que eu coloquei, né? Compra no ato com pagamento posterior, tá? Essa é a ideia. Então, na verdade, se você não tem crédito, quem te dá o crédito é o cartão, é a operadora, tá? Porque a operadora fala para a loja, ó, pode vender para essa pessoa, certo? Porque se ela não pagar, quem vai pagar somos nós, tá? Que seria a operadora do cartão, certo? Junto com o cartão de crédito, geralmente tem o cartão de débito, tá? Cartão de débito é o seguinte, em muitos lugares, em alguns livros, chamam o cartão de débito de cheque eletrônico. Por quê? Porque você faz a compra com cartão de débito e o pagamento é feito no ato, tá? Ou seja, quando tu usa o cartão, o dinheiro é automaticamente descontado, né? Debitado da tua conta, certo? Sacado da tua conta, ok? Então, é interessante, por exemplo, quando você for usar os cartões, pensar bem o que você quer. Você quer já pagar agora ou quer pagar posteriormente, tá? Muita gente usa cartão de crédito, depois fica tudo posterior. Eu, por exemplo, as contas do dia a dia, eu uso cartão de débito. Quando eu quero comprar na internet, eu vou fazer uma compra já pensando numa prestação, aí eu uso o cartão de crédito, ok? Certo, senhoras e senhores? E por último, temos a ordem de pagamento, tá? Ordem de pagamento é uma espécie, né? Que nem fosse um boleto bancário. Vocês pagam a Jumper lá via boleto, certo? Aquilo lá, cada boleto daquele, cada folha daquela, tem uma ordem de pagamento. Então, você tá, né? A loja ordena você a pagar aquilo ali. É isso que chama ordem de pagamento. Senhoras e senhores, sobre os termos bancários, alguma dúvida? Algum termo que vocês nunca tinham ouvido falar? Imagino que sim, tá? Se quiserem depois discutir com a gente lá no grupo, por favor, não hesitem, tá? Mandem lá no grupo. A ideia do grupo também é para vocês não só falar comigo, mas discutir com os colegas, ok? Certo? Bom, vamos continuar. Lembrando, dúvidas, mandem nos grupos, tá? Eu estou falando nos grupos, tá, gente? Porque essa mesma aula vai ser usada, né? Esse vídeo vai ser usado para várias turmas, tá? Então, de segunda a sábado, todas as turmas vão assistir o mesmo vídeo, certo? Então, isso é interessante, ok? Certo?
Tudo bem? Continuando, então, vamos para os cheques, tá? Bom, cheques. Meu Deus, o que é um cheque? Então, eu trouxe um termo aqui, né? Um termo não, desculpa. Uma definição, tá? Cheque é uma ordem de pagamento à vista de fundos na conta do emissor para o beneficiário. Bonito, né? Em termos simples, é um documento que ordena ao banco para que pague a quantia nela preenchida à pessoa que quiser sacar, descontando o dinheiro da conta da pessoa que emitiu o cheque. Ou seja, vamos lá, vamos tentar explicar esse negócio aí. Então é o seguinte, vamos dizer que eu consegui um cheque no banco. Então eu fui lá, pedi um cheque, pedi um talão de cheques, lógico. O banco vai cobrar uma taxa por me autorizar a usar o talão de cheques. Então é o seguinte, o cheque é meu, o talão de cheque é meu. Então eu sou o emissor do cheque. Toda vez que eu quero pagar alguém, em vez de usar dinheiro, eu vou usar um talão de cheques. Vou preencher os valores lá, o valor, que é o caso, e passo para o beneficiário, que é quem vai trocar o cheque. Tá? É lógico, toda vez que eu dou eu escondo, eu coloco um valor no cheque e passo para alguém, seja pessoa física ou jurídica, eu estou dizendo para essa pessoa que esse valor eu tenho na minha conta. Então ela pode muito bem ir lá no banco e trocar esse cheque, ou seja, compensar o cheque, né? Trocar o valor, o cheque por dinheiro, certo? Mas tem uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, que eu coloquei no texto. Vocês perceberam, eu coloquei ali, né? Um cheque de pagamento à vista. O à vista eu grifei, né? Eu sublinhei. Por quê? Muita gente me pergunta, professor, né? Se você está explicando que o cheque de pagamento à vista, e o cheque predatado? Boa pergunta, se alguém está pensando nisso. Se ninguém pensou, não importa, vou falar assim mesmo. Então é o seguinte, o que é um cheque predatado? Cheque predatado é usado, por exemplo, muita gente vai no supermercado, né? E dá um cheque predatado lá para 30 dias, 60 dias, 90 dias, sei lá, 70 dias. A gente tem que entender o seguinte, pelas leis do Banco Central, pela lei do cheque, o cheque predatado não existe, tá? Ele não existe. Não quer dizer que por ele não existe em lei, não quer dizer que ele não existe na vida real, né? O que aconteceu há muito tempo atrás, né, é que o comércio, de forma geral, criou uma negociação e fez um acordo de cavalheiro com os clientes. Então, a ideia era que as pessoas pudessem comprar e deixassem uma garantia de pagamento na hora da compra, mesmo que não fosse pago na hora. Então, aí surgiu o cheque predatado. Hoje tem o cartão de crédito que faz isso. É claro, o cartão de crédito é limitado pelo tempo, né? No cheque, às vezes, por exemplo, tem mercados que aceitam cheque para 90 dias. Então, imagina, tu fazer uma compra hoje e pagar daqui a 3 meses, né? É lógico, ele vai dizer, tá, mas então o que eles fazem com cheque? Com cheque predatado? A ideia é que o comércio, de forma geral, vai negociar esse cheque com outros, sei lá, com outros fornecedores, outras lojas, ou coisa parecida, até chegar o momento de trocar o cheque, porque daí vai chegar na data pré-determinada. Por isso que é cheque pré-datado. Eu vou colocar uma data prévia que tem que ser trocado o cheque, certo? Agora, como não está em lei, não quer dizer que alguém possa pegar um cheque desse no banco e lá no banco descobrir que existe saldo na conta e o banco trocar. Porque, como eu falei, por lei, todo cheque é um pagamento à vista, certo? Então, preste atenção se forem usar cheque predatado, tá, gente? É importante que vocês escolham bem onde vão dar esse cheque predatado, tá? As pessoas podem acabar trocando esse cheque antes da hora. Tudo bem? Bom, alguns cuidados que a gente tem que... até que tudo bem, pessoal? Cheque, ok? De novo, faça as perguntas no grupo lá. Por favor, não se intimidem, tá? Tudo certo? Dúvidas? Grupo, ok? Vamos lá. Pão de cheque, antes de falar, né? Cuidados com o cheque. Cuidados não, na verdade são coisas que a gente tem que falar sobre o cheque. Então, primeiro, um cheque só pode ser preenchido com caneta azul ou preta. Tá? Só pode ser usado azul ou preto como caneta para preencher o cheque? Sim, só esse. Não pode ser a lápis? Não. Não pode ser caneta vermelha, rosa? Não. Tá? Existe uma explicação para isso. Quando o cheque chega no banco e ele é compensado, a folha de cheque não é guardada, tá? Na verdade, o banco faz uma espécie de raio-x, ele vai tirar
ele vai ficar um negativo do cheque no banco, e a folha de cheque, ela basicamente ela é reciclada para virar um novo talão, certo? Quando você escreve no cheque uma caneta que não seja azul ou preta, nessa fotocópia, né, nesse negativo, vai parecer que o cheque não foi preenchido. Então, por isso que existe essa regra, tá? Todo cheque tem que ser preenchido com caneta azul ou preta, certo? O cheque prescreve 180 dias depois da sua apresentação, que deverá ser feita em 30 dias, se for na mesma praça em que for emitido, ou em 60 dias, caso ocorra fora dela. Vamos lá. Muita gente pergunta, né? Algumas pessoas, né, ficam naquela, cheque tem validade? Sim. Então já fala, né? Prescreve 180 dias depois da sua apresentação. Então quer dizer o seguinte, depois que o cheque foi dado, quem está com cheque tem até 6 meses para trocar esse cheque. A ideia é que deveria ser trocado até 30 dias se o cheque foi dado na mesma cidade de onde é o cheque. Ou até 60 dias se o cheque é de uma outra cidade. Tá? Mas ainda a lei deixa que a coisa aconteça até 6 meses. Mais do que 6 meses o cheque não é invalidado, ele não vale mais. Tá? Ele perde o seu poder. Certo? De novo, a ideia do cheque é que você solte o cheque, que você preencha o cheque, você, emissor, preenche o cheque, dá para o beneficiário, e o beneficiário na mesma hora deve ir lá e trocar esse cheque por dinheiro. Essa é a ideia. Mas, como a gente já falou de cheque predatado e tudo mais, existem essas particularidades. Bom, checar a autenticidade dos documentos, tá? Quando alguém, né, quando você estiver trabalhando lá na loja, tá, alguém chegar com cheque, importante que você peça CPF e RG da pessoa, tá? Tu pode pedir o cartão do banco, né? Por quê? A ideia é que o cheque seja da mesma pessoa que está preenchendo, não o cheque de uma outra pessoa, certo? Importante verificar, por quê? Por que pareça, hoje já não é tão comum mais, mas uma época acontecia muito de gente fraudar cheque, clonar cheque, falsificar cheques, né? Então, os documentos são importantes, né? Ver se o CPF bate e tudo mais, né? Se a pessoa é a pessoa mesmo e tudo mais, certo? Anotar dados do emissor do cheque no verso em cadastro próprio. Isso aqui é interessante. Por exemplo, se você já tem todo cheque, tem o nome da pessoa e tem um CPF, tá? Importante, por exemplo, no verso do cheque, você colocar, às vezes, o endereço de onde ela mora, colocar um telefone, tá? E também criar um cadastro, tá? Se a loja tem cadastro, também anotar esses dados no cadastro da empresa, né? Que a empresa fez para os clientes, tá? Mas no cheque é importante, às vezes, colocar o endereço, principalmente o telefone, né? Vai que o cheque teve um problema, então você tem como entrar em contato com o dono do cheque, né? E até porque pode acontecer alguns erros que a gente não percebe na hora. A gente vai falar mais à frente sobre isso, tá? Então, cuidem na hora, né, de verificar os cheques, tá? Certo? Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma pergunta? De novo, façam as perguntas no grupo, tá? Todo mundo fazendo perguntas no grupo, não façam perguntas individuais. Tudo bem? Tudo certo? Bom, dúvidas eu espero que existam, né? Espero que existam não, na verdade eu não espero que existam. Embora quanto mais perguntas tiver, mais legal fica a aula, né? Como eu já falei na sala de aula, a única diferença é que a gente não está se vendo literalmente, tá? Vocês vão me ver e depois a gente vai conversar nos grupos, ok? Mas eu quero que haja essa interação para a gente poder conversar, certo? Continuando, alguns outros cuidados. Verificar se o preenchimento do cheque está correto, tá? Por incrível que pareça, uma das coisas que mais acontece é a pessoa preencher o cheque e esquecer de assinar. Se não tem assinatura do cheque, o cheque não é validado. Então, quando a pessoa te der um cheque, verifique, por exemplo, se ele assinou. Primeira coisa, você vai ver se ele assinou, certo? Segunda coisa, você vai prestar atenção. No cheque, depois a gente vai ver o modelo, a gente vai ensinar como preencher um cheque. Você vai ver que todo cheque tem sempre o valor em numeral e o valor por extenso. Você também vai ter que ler, né, verificar se os dois valores coincidem, tá? Se não estão diferentes um do outro, tá? Lembrando que no banco o valor por extenso é que conta, tá? Depois eu vou falar melhor sobre isso. Mas é importante que você verifique isso, tá?
E ver também se a pessoa, pelo menos, escreveu que é elegível, tá? Se não tem problema. Então, verificar o preenchimento todo do cheque. Ver se ele colocou a data certinho, né? Mas uma das coisas que mais acontece mesmo é a pessoa esquecer de assinar. Então, verifique se ele assinou. Aí você está verificando, ó, senhor, desculpa, você esqueceu de assinar. Ah, foi sem querer tal. Ele vai lá assinar e tá tudo certo. Consultar entidade de serviço de proteção ao crédito. O famoso SPC, que a gente vai falar mais para frente também, tá? Importante, tá? Existem várias formas de fazer isso via telefone. Na época que eu fiz estágio para gerência de posto de combustível, tive que lidar com vários cheques, né? Lá tinha um tenente no supermercado. O posto de gasolina, o posto de combustível que eu trabalhava, eles tinham um telefone que eu podia digitar o CPF que estava no cheque e na telinha do telefone, no telefone desses, telefone fixo, sabe, com de gancho e tudo mais. Então eu conseguia ver lá se a pessoa tinha cheque sem fundo, coisa parecida. Então sempre consultar, tá? Importante a gente explicar aqui. A loja, o comércio em geral, eles podem negar alguns tipos de pagamento. Só não pode ser negado quando você paga em dinheiro ou moeda corrente, tá? Moeda do país. Dinheiro ou moeda não pode ser excluído. Agora, qualquer outro tipo de pagamento, cheque, cartão e tudo mais, a loja, o comércio pode negar a aceitar. Tá? Tipo, ó, não aceitamos pagamentos com cartão de crédito, por exemplo. Tá? Isso é uma regra, tá? Então, por isso que, né, você vai verificar. Aí eu descubro lá que a pessoa tem lá 5 cheques sem fundo. Então eu posso dizer, desculpe, senhor, não posso aceitar seu cheque. O senhor vai pagar com cartão, vai pagar em dinheiro. Então, por isso a gente consulta. Tá? Desconfie de folhas de cheque soltas, sem o talão. Aqui também é interessante, tá? Primeiro de tudo, se a pessoa já chega com uma folha solta, pode ser que o cheque não seja dela. Então, ela está já trazendo o cheque de uma outra pessoa, de um terceiro. Aí fica mais complicado. Por quê? Porque a ideia é não aceitar cheque de terceiros. Tá? Se o cheque é da pessoa, eu posso cobrar da pessoa. Mas se o cheque é de uma terceira pessoa, como é que ela vai garantir que ela vai pagar esse cheque? O cheque não está no nome dela. Então, é importante que vocês analisem esse tipo de coisa. Certo? E outra, não querendo desconfiar, mas já desconfiando, a folha de cheque pode ser roubada. Tá? Então é importante, a pessoa vai lá, escreve qualquer coisa, faz assinatura qualquer, então é importante que você verifique isso. Tá? Evite cheques de terceiros, a gente já falou antes ali, né? O que é um cheque de terceiro? É de alguém que não é a pessoa que está dando o cheque, certo? O cheque do meu irmão, o cheque, não importa. Como é que ele vai, como é que a pessoa pode garantir que vai pagar o cheque? Então fica complicado, certo? Raspe com a unha a parte onde consta o nome do cliente e o número do cheque. Se a tinta sair, desconfie. Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Quando a gente fala em cheque clonado, cheque falsificado, muitas vezes alguém pode pegar um talão de cheque, uma folha de cheque normal, e mexer nessa folha de uma forma, assim, que pareça normal, mas não é. Então, você pode muito bem pegar, mexer, né? Então, por exemplo, onde está o nome do cliente? Às vezes a pessoa pode ter pegado o cheque bom de alguém, feito uma assinatura diferente e coloca ali. Ou até o número do cheque, tem números, né? Que às vezes tu vai raspar ali. Se ele sair muito fácil, desconfie. Você pode dizer, desculpa, senhor, mas esse cheque não passou tal. Tem um problema aqui, eu não quero aceitar e tudo mais. Então é importante você ter esses cuidados. Certo? Depois temos, né? Desconfie de manchas e borrões. Tá? Importante. Cheque, quando tem, por exemplo, muita mancha, principalmente borrão, a ideia é que parece que a pessoa pegou uma borracha e tentou apagar, tá? Então, por que ela fez isso? O que ela estava querendo fazer? Tá? Será que ela errou por errar e queria consertar e não perdeu a folha de cheque? Ou simplesmente está tentando clonar e modificar o cheque? Então, desconfie, tá? A mesma coisa, não aceitar o cheque se houver rasura. O que é rasura, gente? Quem nunca fez na escola lá, estava escrevendo um caderno e errou uma palavra, daí tu vai lá, faz um risco em cima e continua. O cheque no banco não é aceito cheque com rasura, nem com mancha, nem com borrão, tá? Dependendo como está a apresentação do cheque, o banco pode não aceitar o cheque. Então, se houver rasura, por favor, não aceite, tá?
peça para a pessoa, tem como você preencher um outro cheque? Esse cheque eu não vou poder aceitar. Tá? Geralmente as pessoas já sabem sobre isso. Então, é importante você também saber desses detalhes, tá? Bom, verifique os números que estão impressos no cheque. Olha só, eu coloquei aqui, nós temos aqui no, né, nessa parte aqui, é claro, quando você for ver quem já viu um cheque, ou quem ainda já viu um cheque, vai ver que na folha de cheque, no alto, a gente vai ter vários números lá. Do banco, da agência, da conta, tudo mais. E esses números têm que bater com certos números que tem embaixo, que seria como se fosse um código de barras, tá? Os números maiores, eles têm uma tinta diferente, é bem interessante, tá? Não é diferente, mas na verdade ele tem uma grafia diferente, é como se fosse uma fonte diferente. Então, você pode verificar esses números, tá? Geralmente, quando alguém vai tentar clonar, não consegue arrumar todos os números. Então, é importante você cuidar sobre isso. Existem alguns outros cuidados que a gente poderia pensar? Sim, tem vários outros, tá? Mas aqui são eu pensei nos principais, ok? Certo? Dúvidas? Perguntem no grupo. Desculpa eu estar sendo chato, mas é importante a gente estar sempre falando sobre isso. Porque vocês sabem que eu odeio quando vocês vão para casa e depois, professor, eu não entendi aquela parte. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Como a gente não está no dia a dia, né? Vocês vão ver o vídeo depois que eu fizer. Então, perguntem lá e a gente vai tentar responder na melhor maneira possível. Bom, falamos sobre cheque, né? Definição, cuidados. Agora vamos aprender a preencher um cheque. E, professor, como a gente vai fazer? Eu tenho um jeito aqui, tá? Pode ser que alguns já tenham preenchido, mas acredito que a maioria nunca preencheu um cheque. Então é interessante a gente entender como preencher, tá? Então aqui temos a nossa folha de cheque, tá? Então é interessante entender o seguinte. Aqui no alto a gente tem, né, os números tal. Esse cheque, lógico, é um cheque que veio eu peguei na internet, então é lógico que tem alguns números que estão borrados, tá? Porque é um cheque verdadeiro, ó. Não tem o nome da pessoa. Aqui, geralmente aqui assim, tem um nome e tem um CPF, então bem na última linha ali, né? Então é importante, então não tem alguns dados, mas vai servir pra gente, tá? Então a gente começa preenchendo sempre o cheque pelo valor por numeral, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar ali. Então eu coloquei no caso R$ 152,45. Aí você deve estar me perguntando, professor, por que tu botou aquelas hashtags na frente ali, o jogo da velha, na frente e atrás? A ideia é que eu não deixo espaço para ninguém colocar nenhum outro número, tá? Muita gente pode pegar o cheque e tentar modificá-lo para tirar mais dinheiro de você, ok? Então, é importante. Por isso que no cheque a gente não preenche só o valor em numeral. A gente também preenche o valor por extenso. Então, eu venho aqui e vou preencher. Na primeira linha aparece ali, pague por este cheque a quantia de. Então, eu escrevi R$ 152,45. Eu escrevi R$ 152. A vida está se perguntando, ué, professor, cadê os 45 centavos? Bom, se você olhar o final da segunda linha, na primeira linha eu escrevi, né? Coloquei o valor, R$ 152. Ao final da segunda linha está escrito assim, e centavos acima. Quando o cheque tem esse dado, eu não preciso preencher os centavos. Posso preencher os centavos, professor? É claro que pode, mas nesse caso é para ganhar tempo, tá? Importante que vocês entendam o seguinte. Então, na primeira linha eu escrevi o nome, na segunda eu botei as linhas, tá vendo? Para ninguém preencher mais nada, tá? Na terceira linha começa com um A. A gente tem que entender o seguinte. Existe 3 tipos de cheque, tá? Cheque ao portador, cheque nominal e cheque cruzado. A gente vai ver os 3 aqui. Todo cheque até R$100 pode ser ao portador. Quer dizer o seguinte, o que é um cheque ao portador? Quer dizer que quem tem o cheque é o portador do cheque. Para ser um cheque ao portador, nessa terceira linha onde tem um A, eu não escrevo nada. Porém, como esse cheque é acima de R$100, ele tem que ser nominal a alguém. Então, eu venho aqui e coloco um nome. Então, coloquei, no caso, eu tenho que pagar meu amigo João da Silva. Né? Eu vou pagar, por exemplo, a Celeste. Então, eu vou botar ali no cheque, né, a Celeste, tá? Certo? Então, isso é um cheque nominal. Qual é a diferença do cheque nominal ao portador? Só o nome, na verdade, o que acontece?
Vamos imaginar que o João, por algum motivo, extraviou o cheque. Deixou cair no chão, na rua. Se uma pessoa pegar esse cheque, não vai conseguir trocar, porque vai ter que provar no banco que ele é o João da Silva. Se ele não consegue provar, não tem como trocar. Então, o João não perdeu dinheiro, nem eu, né, que dei o cheque para o João. Ok? Para finalizar, a gente então preenche, né, o local. Pessoal, eu coloquei Corupá porque é um cheque que eu já tinha, eu não quis fazer outro, tá? Então, eu vou preencher a cidade onde eu estou, tal, a data, né? O mês sempre por extenso e o ano. E depois faço a assinatura, certo? Então, assim seria um cheque nominal, tá? Porque tem um nome. O último cheque é chamado de cheque cruzado. Vocês estão vendo que tem duas linhas perpendiculares, paralelas, em cima, passando por cima do nome Banco do Brasil? Bom, a ideia do cheque, cruzado é que quem pega esse cheque não vai poder trocar ele no banco, vai ter que depositar na própria conta. E um banco troca, então um banco vai, né? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que a minha conta do Banco do Brasil. O João da Silva tem conta no Bradesco, tá? Então, quando eu dei o cheque para o João não vai conseguir no Banco do Brasil trocar o cheque. Lá no Banco do Brasil vão dizer, não, vai ter que depositar na tua conta e o teu banco vai vir com a gente aqui e a gente dá o dinheiro para o teu banco. Então, o que acontece? Isso é um jeito, às vezes, de você ganhar algumas horas, alguns dias, tá? Se eu não me engano, o cheque, quando um banco cobra do outro, pode levar até 72 horas para esse cheque se transformar em dinheiro. Então, isso é uma forma, às vezes, de ganhar um tempinho na hora de pagar alguém. Certo? Ok, senhoras e senhores? Preenchimento ok? Beleza? Bom, para terminar sobre o preenchimento de cheques, eu quero, né? Não podia a gente deixar de ser. Então, cheques como não preencher. Então, eu quero que vocês olhem para esse primeiro cheque e medir o que está errado nesse cheque. Vou dar um tempinho. Ver se vocês conseguem ver direito. Tá? E aí, pessoal? Conseguiram perceber? Pô, tem uma coisa erradíssima nesse cheque. Tá? Beleza. A pessoa colocou o valor, né, numeral, porém, na hora de escrever por extenso, ela achou que estava, sei lá, fazendo uma relação do que ela ia comprar. Então, aí está errado por causa disso. Então, esse cheque seria invalidado. Tá? Então, não faz sentido nenhum escrever o cheque dessa forma. Ok? Beleza? Vamos para mais um modelo. E esse cheque? Qual é o problema desse cheque? Tudo bem, tem a cara do Tiririca, né? É lógico, é um cheque zoeira. Mas é interessante ver o seguinte, por exemplo. Primeiro que parece que o numeral foi feito a lápis. Já não pode. Segundo, o extenso não faz sentido nenhum, tá? Então é lógico. E por último, a pessoa, em vez de assinar, colocou o dedão ali. Isso também não pode, tá, gente? É lógico que é um cheque zoeira, mas pra gente ver, tá? Agora, o cheque que eu mais gosto de ver é esse aqui, ó. Olhem para esse cheque e me digam o que está errado, gente. Conseguiram perceber? Primeiro de tudo, o cheque é de R$ 2,80. Uma coisa que eu não falei, existe um valor mínimo de cheque? Sim, tá? Pelo que eu pesquisei, a maior parte dos bancos vão cobrar uma taxa extra, que eu não vou saber dizer qual é o valor, tá? Para cheques que forem menores de R$ 40. O cara fez um cheque de R$ 2,80. Ou seja, eu acho que o que ele preencheu no cheque vale menos do que a própria folha de cheque, tá? O interessante que ele botou, né, para quem foi, e ainda o cheque é predatado. Quer dizer, predatado para 2 meses para frente, certo? Então é lógico que tem muita coisa errada nesse cheque, né? Cheque cruzado ainda não pode ser trocado, só pode ser depositado. Pessoal, tirando essa zoeira, alguma dúvida sobre cheques? Importante que vocês entendam, porque vai ser o trabalho depois no final da nossa aula que está passando aqui, tá? Dúvidas, por favor, mandem no grupo que a gente vai conversar, tá? Bom, para terminar, vamos para a nota promissória. A grandíssima nota promissória. Muito discutida por uns, abandonada por outros. Bom, nota promissória. Como espécie de título de crédito, a legislação lhe confere força executiva. Tá? Artigo 585 do Código de Processo Civil. Assim, caso não ocorra o pagamento na data aprazada, o credor pode optar por realizar a cobrança via judicial, independente de protesto do título.
por meio de uma ação de execução de título extrajudicial. Bom, vamos lá. Então, o que é exatamente uma nota promissória? Tá? Então, vamos começar a falar sobre algumas coisas. Então, primeiro, a nota promissória é um título de pagamento. Então, por que eu vou usar uma nota promissória? Quando eu quero ter uma garantia, eu como credor, estou vendendo alguma coisa para alguém, eu pessoa física ou eu loja, dono, pessoa jurídica, não sei, estou vendendo alguma coisa para alguém, eu quero ter uma garantia que essa pessoa vai me pagar, o que ela tem de me pagar, no prazo que foi estipulado. Então, eu vou fazer uma nota promissória. Então, um título de pagamento. O emitente ou subscritor é a pessoa que deve, ou seja, a pessoa que irá assinar a nota como promessa de pagamento. Então, vamos lá. Quando a pessoa assina a nota promissória, ela está assinando uma confissão de dívida. Eu sei que eu devo a você e no prazo estipulado eu irei pagar essa dívida. É basicamente isso. O tomador ou beneficiário é quem deve receber o pagamento. Essa pessoa fica com a nota até o momento da cobrança. E essa é a ideia. Então, eu como tomador, como beneficiário, eu vou preencher a nota promissória, vou colocar os dados do emitente, e o emitente, no caso, a pessoa que vai me dever, que vai ficar me devendo, é que assina. Quando chegar no prazo, ou mesmo depois, sei lá, ela vai, então ela vem e me paga. Quando me pagar, eu dou para ela a nota promissória e dela, se ela quiser, ela rasga, faz o que ela quiser. Certo? A ideia é mais ou menos essa. Muito simples. Uma época era muito utilizado, hoje mais são as lojas, são as pequenas lojas que utilizam, os pequenos comércios, tá? As grandes lojas geralmente vão usar boleto e tudo mais, mas nem gasta mais isso. Então, assim, para quem está começando agora, a nota promissória funciona muito bem, desde que seja bem preenchido, tá? Se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos de forma correta, a nota promissória vale como documento legal. Então, por isso que a gente também vai mostrar hoje como é que preenche a nota promissória, tá? Então, tem os dados corretos, como a gente vai colocar lá. Então, se ela for preenchido... E aí, esse é o problema. Muita gente escreve algumas coisas na nota e se a pessoa não pagar, não vai poder protestar porque não vai poder fazer nada com a nota porque a nota está preenchida errada. Tá? Então, tem que ser preenchida de forma correta, certo? E o beneficiário, o credor da dívida, fica com a nota até a data do pagamento. Ele só é devolvido ao devedor no dia em que a dívida foi quitada, como a gente já falou também, né? Então, essa nota promissória só é devolvida para o emitente depois que ele paga. Tá? E a nota poderá ser protestada caso o pagamento não seja feito. Sobre protesto, a gente vai falar mais para frente, tá? Mas só para entender que existem formas de eu poder cobrar. Então, essa nota é que vai ser a garantia de que a pessoa vai me pagar. Se ela não me pagar, eu posso protestar e isso pode sair mais caro para quem está me devendo. Certo, pessoal? Detalhes da nota promissória. Fez sentido? Nota promissória é de uma lei muito antiga, lá em 1900 e rolha, não vou saber direito quando é que foi, tá? O Brasil fez parte de outros 90 países que fazem, trabalho com letra de câmbio e tudo mais. A nota promissória veio junto. Então, a nota promissória do Brasil é muito parecida com muitas notas promissórias nos outros países, só muda a língua. Tá? Então, como é que a gente preenche a nota promissória? Então, aqui está a bendita ou maldita, dependendo de quem recebe ela, certo? Importante entender o seguinte. Então, essa nota promissória, você acha ela muito fácil, tá? Para quem quiser ter em casa, se por algum motivo, você pode comprar, toda a papelaria tem, tá? Geralmente, a última vez que eu comprei, vem 50 Tem 50 notas promissórias em juntas, né? E acho que custou menos de R$4. Eu não vou lembrar exatamente quanto é que eu paguei, mas é menos de R$5, certeza. Tá? Então, vamos começar a preencher essa nota promissória. Então, primeiro, apareceu ali, ó, número 001. Tá? Vocês estão conseguindo ver aqui, número 001. A gente tem aqui, né? Ou seja, vou imaginar a seguinte situação. A pessoa fez em 5 vezes, então eu vou fazer 5 notas promissórias. Número 001, 002, até 005, certo? E a gente já coloca o vencimento, né? Então, quando vence a nota promissória? Então, botei lá, 30 de janeiro. Importante que o mês é sempre por extenso, tá? E o ano, certo? Depois, eu vou colocar o valor, né? Quanto que vale essa nota promissória? Então, eu coloquei R$ 1.200. E abaixo vai aparecer aos. Então, eu vou escrever lá, por extenso, aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2019. Aí, mais abaixo, aparece pagar.
pagarei, ou seja, quem vai pagar, né? Alguém vai pagar, por essa única via de nota promissória. Importante que o termo nota promissória tem que aparecer na nota promissória. Senão não é nota promissória, tá, gente? Esse termo ali tem que aparecer, isso é uma regra, tá? A Ney Everson Pulseno, ou seja, então eu fiz que eu vou receber, então, então alguém vai pagar a mim, né, Ney Everson Pulseno. Se fosse a loja, eu poderia botar o nome da loja lá, por isso que aparece um lado depois CPF e CNPJ, né? No meu caso, eu botei o meu CNPJ, meu CPF, certo? Ok? E se fosse loja, eu ia colocar o CNPJ, né? Ou a sua ordem é quantia de, e aí boto por extenso, R$ 2.500, tá? Certo? Em moeda corrente de país, pagável em, e depois vai preencher o resto, em Jaraguá do Sul, botar a data. E ali embaixo, onde aparece emitente, é quem vai pagar, então, por essa nota promissória, quem vai pagar a dívida. Então, Dejair Júnior Silva é quem vai pagar. A data de emissão, quando é que foi emitida a nota, né? Um mês antes, lógico, né? Um mês antes da coisa, geralmente é cobrado por mês. O CPF dele, onde ele mora, a cidade, e depois ele assina. Importante que ele assine. Pessoal, difícil de preencher a nota promissória? Não, não é, tá? Então, vocês vão ter esse vídeo aí, vejam várias vezes, gravem, tá? Vocês podem muito bem se acharem, claro, não agora, não vou pedir para vocês saírem agora de casa fazer isso, porque vocês têm que ficar em casa, entendeu? Então, é importante que vocês cuidem dessa parte, que vocês olhem esse detalhe, tá? Certo? Ok, senhoras e senhores? Então, assim a gente termina a nossa aula. Bom, qual que é o trabalho que eu quero que vocês façam? É um trabalho que vai levar um pouquinho de tempo, tá? Então é o seguinte, eu quero que vocês peguem uma folha em casa e vocês vão desenhar 3 cheques. Tentar fazer o mais parecido possível com o cheque que a gente tem lá no vídeo, tá? Depois vocês podem voltar o vídeo e tudo mais e ficar bacana para vocês darem uma olhada e qualquer coisa, certo? Vamos fazer esses 3 cheques, vamos desenhar esses 3 cheques, e eu quero que vocês preencham 3 cheques diferentes daí. Então, preencher o cheque. Eu quero um cheque ao portador, um cheque nominal e um cheque cruzado. Lembrando, cheque ao portador tem que ser no mínimo 40 e no máximo 100 reais. Por quê? Acima de 100 reais o cheque tem que ser nominal, tá? E o cheque cruzado pode ser tanto ao portador como cruzado, como nominal, tá? Tanto faz. Aí eles vão fazer o seguinte, eles vão desenhar isso, depois vão tirar uma foto, né? Vão tirar uma foto dele, certo? E daí vocês vão mandar para mim pelo grupo. Então isso vai valer como, né? Saber que vocês viram o vídeo, vocês fizeram o trabalho, e também vai valer como presença em aula, tá, gente? Então, mesmo que as aulas sejam em casa, né? Ou os outros, né? At home, como diria em inglês, certo? Tá valendo presença, tá, gente? Então, eu vou pegar no pé do pessoal que não está assistindo as aulas, que não viu e tudo mais, tá? Por isso que isso vai ser, né? Foi disponibilizado no YouTube, já para ficar mais fácil para vocês. Ok, senhoras e senhores? Bom, por hoje é só. Quero mais uma vez pedir encarecidamente que fiquem em casa, tá? Lave as mãos, não vão para aglomeração. Quem puder ficar em casa, fique, tá? Quem é da escola sabe que não tem aula. Quem tiver que trabalhar, por favor, cuidem, tente evitar aglomerações, tá? Mas muita gente está em casa, então é para ficar em casa, tá, gente? Por favor, perguntas no grupo, tá? Dúvidas, qualquer coisa, nos grupos, é só falar comigo e a gente vai responder, certo? Mais uma vez, me desculpa se o vídeo não ficou muito legal, tá? Se a imagem não está muito boa, mas assim, dúvidas, por favor, pergunte e a gente vai responder. Ok? Então, até a próxima aula, gente. Valeu, falou!